Boa noite a todos, bem-vindos ao Encontro com o Evangelho. Vamos nos unindo em oração para mais uma noite de reflexão com Jesus e assim acerenando a nossa mente, buscando mentalizar a figura meiga de Jesus, com aquele seu olhar magnetizador, com aquele sorriso nos lábios, estendendo seus braços, nos convidando a chegar até Ele. E nós aceitamos esse convite de Jesus. E estamos aqui hoje para refletirmos sobre seus ensinamentos, para podermos pensar sobre a nossa vida, encontrarmos esse sentido da vida, nos fortalecermos na palavra de Jesus, na certeza daquilo que o Mestre nos contou e afirmou que Ele estaria conosco até o fim. Então, nessa certeza da companhia de Jesus, do amparo de seus mensageiros, nós estamos aqui reunidos hoje. Obrigada, Pai, pela vida, por este encontro, e te pedimos, Pai querido, que ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender os ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre, e que assim tenhamos cada vez mais a lucidez, esse entendimento, para que juntos possamos vencer todos os desafios da nossa existência. Vamos envolvendo o Mário em muita luz, para que ele possa ser amparado pela equipe espiritual que está aqui conosco hoje, passar com bastante clareza tudo aquilo que ele preparou. E que durante todo o nosso encontro, os nossos corações estejam unidos aos mentores amigos, que os nossos corações estejam abertos a fim de que possamos receber essa chuva de bênçãos que está sendo derramada sobre cada um de nós, nos fortalecendo física e espiritualmente, para que possamos, ao final deste encontro, nos sentirmos assim, amparados, envoltos nessa luz de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Esse tema para hoje, ele aconteceu assim meio que interessante. Estava vendo alguns vídeos, algumas gravações, vi o Divaldo contar uma história e lembrei de uma passagem do senador Públio Lentulus com Jesus, que encaixa nessa história. É uma história muito interessante e oportuna para nós. A escolha é o título que eu entendo que cabe para esse estudo dessa noite, para esse encontro com o Evangelho de Jesus nesta noite. O senador Públio Lentulus andava pelas ruas da Palestina e do outro lado estava Jesus, com alguns dos seus discípulos, algumas pessoas no seu entorno.
e eles se cruzam. Conta Haroldo Dutra, eu não sei qual foi o livro que ele viu no detalhe, trocaram algumas palavras, e naquelas palavras, Jesus teria dito ao senador Públio Lentulus: siga-me, vem comigo. E o senador refletia naquelas frações de segundos que numa conversa nós temos reflexos. Como eu vou seguir esse maltrapilho, esse carpinteiro? Eu sou um senador romano. Eu posso fazer o que eu quiser, tenho tudo às minhas mãos. Sou autoridade. Por que seguir? E Jesus complementa, né, naquelas frações de segundos. Às vezes, a nossa escolha, tema de hoje, se não for correta, pode nos custar alguns milênios. E olhando a história do senador Públio Lentulus, que conhecemos por Emmanuel, ele levou exatos 15 séculos, do século I ao XVI, para sublimar as suas reencarnações no Brasil como padre Manuel da Nóbrega. Talvez se ele tivesse seguido Jesus, ele teria poupado, teria obtido um aprendizado moral, espiritual maior, e teria poupado algumas encarnações que ele teve na dor e no sofrimento, como escravo Nestório, um outro escravo, algumas encarnações dentro da Igreja Católica, sendo perseguido. Mas foi a escolha dele ter uma vida material, com o título, com o poder, com o conforto que tudo isso permitia a ele. Depois ele aprendeu. Então as nossas escolhas são assim, como foi também a escolha daquele jovem que procurou Jesus e perguntou ao mestre: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus disse a ele: venda tudo, todos os seus bens, e siga-me. E o jovem, naquela fração de segundo, refletiu: sou jovem, tenho a vida inteira para usufruir, sou rico, por que seguir esse homem? Esse jovem nós vamos conhecer também por volta do século XVI no Brasil, como um espanhol que para cá veio e sublimou suas encarnações e se apresenta com o nome de Miramês. Então nós temos pelo menos 2 casos que conviveram diretamente com Jesus, que foram convidados por Jesus para segui-lo, mas não estavam prontos. E a escolha foi os deleites que a vida permite, os tais prazeres da matéria, e levaram 15 séculos para sublimarem a sua ascensão espiritual. Essas 2 passagens marcam porque provavelmente nós também já tivemos outras oportunidades. Mas hoje, o simples fato de estarmos próximos do Evangelho, de pararmos para ouvir, para ler, para estudar o Evangelho, mostra que já demos alguns passos. E em cima disso, e não por acaso, eu ouvi o Divaldo, num comentário daqueles maravilhosos dele, contando um caso
que aconteceu. Mas antes, eu gostaria de reforçar o ensino de Jesus para orar e para vigiar. Porque orando e vigiando, sempre a nossa atenção estará mais refinada, estará mais protegida pelo plano espiritual superior, pelos espíritos de luz. Consequentemente, as nossas escolhas serão as melhores dentro daquilo que compreendemos pela nossa consciência. Então, orar e vigiar é para estar harmonizado. Harmonizado com quem? Com os bons espíritos, com os protetores, aqueles que de fato podem nos ajudar. E assim nossas decisões serão as melhores. É certo também que a doutrina espírita nos ensina que somos responsáveis pelas nossas decisões, porque o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, nos deu o dom do livre-arbítrio. Nós escolhemos o que queremos para nós. E a escolha, se estivermos em desarmonia, se estivermos em desequilíbrio, tende a ser cruel. Nós mesmos programando um futuro de dor e de sofrimento. Então, para termos decisões melhores, para fazermos melhor uso do livre-arbítrio, a recomendação da doutrina espírita é orar e vigiar. Kardec recomenda pelo menos antes de dormir e pelo menos ao despertar. Pelo menos, não é só. É como homeopatia, você pode fazer uso da oração quantas vezes quiser, que não tem contraindicação. Tem boa indicação através da harmonia, da harmonização com os bons espíritos. Também não precisa ser fanático nas orações, mas na medida certa, sempre, para nos manter vigilantes com os nossos pensamentos, palavras e atitudes. A história que conta Divaldo para nós aconteceu por volta da Primeira Guerra, não sei se já tinha acabado, eu não estudo direito esses assuntos, mas foi por volta de 1914, 1915. Nesse período aconteceu uma coisa que para os armênios é inesquecível, né? A Armênia foi invadida pelos turcos. E numa barbaridade gigantesca. O exército turco era muito superior ao exército armênio e não havia uma situação de defesa da Armênia, foi de sopetão. E ao invadir cidades, se depararam com cidadãos civis, né? Não militares. E na guerra, na invasão, na luta, as pessoas que já não têm uma boa formação moral acabam baixando mais ainda o padrão moral, invadindo casas e conquistando bairros, cidades totalmente despreparadas para aquela invasão. Os armênios guardam isso muito pesado na sua história, ainda hoje. Eu conheci alguns armênios e o brasileiro não sabe da história, acaba chamando o armênio de turco. Imagina como cai isso para quem sofreu essa dor. Não é para rir, não. É pesado, né? A história dos povos, não devemos chamar se não sabemos as histórias, né? Porque pode provocar reações surpreendentes, né? Então, havia um comandante que era muito respeitado na Turquia e numa dessas residências ele estava presente na invasão. E ao entrar, havia o casal. De imediato, mataram o pai, mataram a mãe, e havia uma menina de 12 anos, bastante mirrada,
Em tempos atrás, 15, 16 anos, os adolescentes eram mirrados, eram mais crianças. Hoje, com 10 anos, 11 anos, já parecem jovens de 18, 19 anos, de décadas atrás. A humanidade se desenvolveu, é o progresso. Quanto mais depurados os espíritos, mais progresso apresentam. Então, essa mirrada também mataram. E havia uma outra menina de 15 anos que despertou o interesse daqueles homens brutos, homens sedentos dos seus instintos mais cruéis que possamos imaginar. A menina era muito bonita e gritaram para poupá-la, não matá-la. Mas não era um ato de caridade. Havia uma intenção cruel na mente daqueles homens, que acabaram se servindo nos desejos mais baixos que um instinto de um homem pode chegar. E a pobrezinha passou por vários daqueles soldados, servindo a esses instintos baixos. Depois de saciarem esses prazeres loucos, a largaram num bordel da Turquia. Ela, muito jovem, cheia de sonhos, de planos para sua idade adulta, velhice, de repente, estava vivendo um lado que ela jamais imaginou pudesse existir entre os seres humanos. Um lado cruel que muitas pessoas, às vezes, acabam passando e levadas assim, sem motivo aparente. Claro que tudo na lei de Deus obedece uma sequência de justiça dentro da sabedoria do Pai. Mas, aparentemente, olhando com os olhos da matéria, por que aquela moça sofria tanto? Todos os dias, quando isolada, as lágrimas ardiam dos seus olhos, parece que queimavam o rosto quando desciam, de uma dor que ela não sabia explicar. Como pode uma lágrima arder tanto? Nós, na doutrina espírita, sabemos, porque essas lágrimas são lágrimas que vêm da alma, que vêm de uma alma que parece estar despedaçada. A alma, que é o espírito encarnado, não se despedaça, mas é uma figura de expressão para dizer que parecia que a alma estava aos pedaços. E ela não sabia o que fazer, mas tinha seus momentos de prece. Era cristã. E ela buscava Jesus na sua dor, na dor daquela alma e aquele corpo frágil, já tão judiado. Em meio às suas orações, as lágrimas parece que secaram. Não havia mais lágrimas. E em meio à sequência das orações, surgiu uma esperança no seu pensar. Fugir. Ela, que estava ali há algum tempo, não sei precisar exatamente quanto, já dominava o idioma turco e se encorajou, certa vez, e se evadiu daquele lugar. Procurou outros caminhos.
Divaldo não entra em detalhe, mas o fato é que a menina foi acolhida. E nesse acolhimento que ela encontrou, ela buscou trabalho e começou a trabalhar. E desse trabalho, ela foi desenvolvendo seus planos. Ela pensava nos momentos tristes que viveu ali, na dor de ver o pai, a mãe, a irmã morrerem na sua frente e ela nada poder fazer. Pensou nas outras moças que estavam naquele mesmo bordel, levadas, na sua maioria, por pessoas que ainda vivem ou viviam no mais baixo dos instintos que o homem pode estar mergulhado. E nada podia fazer. Então, concentrou-se nos estudos. Queria ser enfermeira. Queria ajudar as pessoas enfermas. E trabalhava, estudava, trabalhava. Os anos passaram e ela conseguiu se formar enfermeira. Tinha notas tão exemplares durante todo o seu estudo como enfermeira, que conseguiu emprego num hospital, talvez o melhor hospital turco daquela época. Mas, no primeiro dia de trabalho, o supervisor foi até ela e deu-lhe um trabalho. Mas não era um trabalho tão simples, um trabalho para quem está iniciando, para quem está no primeiro dia, para quem está começando na profissão de enfermeira. E ele disse a ela: todas as enfermeiras aqui recusaram esse trabalho. E é a tua oportunidade de começar aqui no hospital. Você vai cuidar de uma alta personalidade turca. Um homem muito respeitado e com muito poder na Turquia. Um homem poderoso. Mas eu já te garanto que ele está quase morto. Os médicos já desenganaram esse homem. Mas você vai cuidar de feridas purulentas. Alguns pedaços do corpo, a carne, já parece apodrecida. Mas você terá que cuidar, dado a alta figura que é esse homem aqui na Turquia. Ele deve ter mais 2 ou 3 dias de vida, se tanto. Mas cuide com zelo. Engraçado que para as outras enfermeiras, essa missão era desagradável, era cruel. O próprio supervisor, o encarregado do trabalho, passou com essas tintas de um trabalho cruel, duro, difícil para a nossa enfermeira. Mas ela, que havia conhecido a dor de ver a morte dos pais, da irmã, ela que havia passado pelo sofrimento na mão daqueles homens tão atrasados na sua moral. Ela que muitas vezes se encontrou em desespero por não ver uma saída na sua vida.
ela tinha um grande aliado. Jesus. Ela tinha nas orações a força para acalmar o seu espírito. Ela tinha na presença de Jesus que ela sentia a serenidade para ser lúcida e seguir sua vida. Porque se Deus queria que ela passasse por tudo aquilo, ela passaria. Sem abreviar a sua vida. Então, quando o supervisor passou o trabalho, ela falou, não deve ser pior do que tudo isso que nos poucos anos já havia passado. E foi para o lado do hospital onde estava esse homem, num daqueles quartos maiores, com todo o aparato, que o cargo dele permitia ter. E ela notou que o homem já estava meio moribundo. O homem não apresentava lucidez. E ela começou a cuidar daquele homem, como se aquele homem fosse o seu pai. E ela pus aqui, sangue ali, carne caindo aqui, tubos, respiração por oxigênio, e ela se desvelou. Pediu para não abandonar o leito, queria dormir na poltrona que havia naquele quarto. E o supervisor, mas não, se é para eu cuidar, eu vou cuidar. Se os médicos desenganaram 2 ou 3 dias, isso não vai me prejudicar em nada. Eu vou dormir aqui no quarto. E foi com esse desvelo que ela não abandonou o leito daquele homem. Dormia, acordava de sobressalto, cuidava dos medicamentos, cuidava dos curativos, cuidava dos remédios, com tanto amor que ela punha que potencializava o efeito do remédio. E nós sabemos que isso é verdade. Porque se Mesmer revelou a existência do fluido animal, Kardec codificou com a sabedoria dos bons espíritos a manipulação desses fluidos que são os passes. Talvez ela não soubesse, talvez soubesse, talvez seja um espírito de elevada hierarquia que estava ali nessa missão. O fato é que ela passava do seu magnetismo em todos os medicamentos, em todos os algodões e demais objetos no tratamento daquele homem. Jamais sentiu cansaço. E também isso Kardec nos ensina. Nós somos como uma caixa d'água. À medida que doamos de nós, dos melhores fluidos que temos, é como uma torneira que abre. Então doamos e prontamente recebemos do plano espiritual a reposição. E a caixa d'água, diz Kardec, se você não abrir a torneira, a água fica presa. E a água parada apodrece. Dá bicho, não serve para o consumo. Então, se nós orarmos pelos outros, ou estudarmos nas escolas mediúnicas que o Safi tem, vamos aprender a dar das nossas energias e receber outras novinhas. Diz Kardec, o primeiro beneficiado
é o que doa. Ele sempre recebe novos fluidos. O amor era tanto, o cansaço estava superado, e o homem começou a reagir. Mas ninguém entrava no quarto. O supervisor, às vezes, chamava pela campainha e perguntava sobre como estava indo. E ela dizia, estou cuidando. Ele respira e dorme. Em 10 dias, do primeiro dia ao 10º, o homem recuperou sua consciência. Então, o laudo médico que desenganava a vida para aquele homem foi superado pelo amor da enfermeira, que se desvelou cuidando daquela autoridade. Quando ele recuperou a consciência, ela correu e chamou o supervisor. Claro, é uma autoridade, não posso demorar para avisar que ele recobrou a sua consciência. E o supervisor, uma fração de segundos, prontamente se colocou na frente daquela autoridade. E aquele homem, olhando para o supervisor, agradeceu a ele. Muito obrigado por ter recuperado a minha consciência. E estou vendo que a minha saúde melhorou muito. Tem ainda alguns curativos, mas eu já me sinto bem. Estou disposto. Não sei quanto tempo fiquei assim. Fiquei aqui, mas eu quero te agradecer. O supervisor, de imediato, olhou para a enfermeira e disse a ele, agradeça a ela. Ela se desdobrou cuidando do Senhor. Ela não abandonou o seu leito em nenhum momento. Tomava banho aqui, trocava de roupa aqui, se alimentava aqui e dormia naquela poltrona. Ela tratou do Senhor como se estivesse tratando do seu pai. Nunca tivemos um caso assim neste hospital, que eu conheça. E o homem não hesitou, pediu que ela se aproximasse para agradecer. Mas quando ela se aproximou, ele teve uma espécie de um impacto, uma situação que ele ficou meio perdido. Olhou bem para ela e disse, tenho a sensação que eu lhe conheço. E ela ficou muda. O homem percebeu que ela estava constrangida. Um homem com um passado de abusos, de violência, não queria que ela falasse na frente dos outros. E pediu que se retirassem, deixasse ele e ela a sós. Esse é outro problema que às vezes carregamos, né? Dramas internos inconfessáveis. Algumas pessoas são assim. E que bênção o plantão da casa espírita. Para que a pessoa possa desabafar, possa abrir seus dramas, seus medos, suas preocupações, com quem não irá lhe cobrar e com quem não irá falar nada para outrem. Todos saíram e o homem, muito ansioso, indagou a ela. Você me conhece?
E ela disse, sim, eu conheço o Senhor. Os olhos dela marejaram. E o homem disse a ela, não diga mais nada. O homem lembrou do ocorrido na casa dela, da barbaridade, da morte do pai, da mãe, da irmã, dos abusos cometidos com aquela moça, do abandono da moça num bordel. E agora quis a vida que ele estava devendo a vida para ela. No alto do seu orgulho ainda, ele disse a ela, por que cuidou de mim? Por que não me deixou morrer? E ela disse, Senhor, eu confesso que eu pensei nisso. Até porque já fora dito para mim que o Senhor teria 2 ou 3 dias de vida. Eu pensei. Mas eu orei. Porque esse pensamento não é um pensamento contido nos ensinos daquele homem que eu acredito. Aquele homem que eu acredito jamais faria isso. As lições que ele deixou são bem diferentes disso. E nas minhas orações, eu percebi que eu tinha uma escolha para fazer. Como teve o senador Públio Lentulus, uma escolha para fazer. Como teve Miriam Messa, uma escolha para fazer. Se o senador Públio Lentulus e Miriam Messa fizeram uma escolha equivocada, a moça, na sua fé, não fez. Ela disse, deixá-lo morrer ou ajudá-lo a viver? O que Jesus faria? E ela viu que Jesus não deixou ninguém morrer que dependesse dele. Mas ele morreu na cruz para exemplificar que é com amor que mudaremos as coisas. Não importa o juízo que as outras fazem. Não importa as atitudes que as outras pessoas tomem. O Senhor tomou atitude, seus soldados tomaram atitude. O Senhor teve promoções por essa invasão no meu país. Mas Jesus me ensinou a fazer a escolha certa. Porque a escolha certa nunca é pela violência. Quando foram prender Jesus, Pedro sacou a espada de um soldado e feriu sua orelha. E Jesus advertiu Pedro, Pedro, eu não te ensinei isso, mas ensinei a amar. Curou a orelha do soldado e se entregou aos soldados romanos. E ela faz o homem conhecer isso. Não é pela violência. A minha escolha foi ajudá-lo. Eu escolhi ajudá-lo, porque o meu mestre, aquele que é o caminho da minha salvação, me ensinou a amar. E eu amei o Senhor como o meu Pai. Não importa o que o Senhor fez, não importa o que os seus soldados fizeram. O homem mergulhou numa reflexão profunda. Não tinha palavras. Não sabia o que dizer para a moça. O orgulho era tanto que não sabia agradecer. A decepção pelos seus atos era maior.
e também não sabia o que dizer. E a moça que superou tanta adversidade com a crença em Jesus estava ali, cheia de vida e curando e ajudando os enfermos. Ele quis saber mais sobre Jesus. Então a escolha que nós fazemos, sempre, sempre, passemos o pensamento sobre os evangelhos. Encaixa nos evangelhos, encaixa nas lições que são codificadas no Espiritismo, faça. Não. Conflita com os ensinos de Jesus, conflita com os ensinos dos Espíritos. Não faça. Pode ser bom num momento muito breve, porque a vida é breve, né? Já estamos há quase 2 anos com essa pandemia, dando sinais de melhoras, graças a Deus. Mas ainda há enfermos, ainda há sequelas, ainda há pessoas sofrendo. Então saibamos escolher com base em Jesus. A escolha é livre, cada um de nós. Deus permite, Ele é tão bom que permite que escolhamos o que nós queremos. Mas a colheita é obrigatória. As consequências disso são obrigatórias. E aquele homem, já numa fase bem adiantada da vida, via uma moça cheia de vida e com propósitos que ele não conhecera. E ali ela, no seu exemplo, estava trazendo uma ovelha desgarrada do rebanho de Jesus para seguir o pastor Jesus. Então, essa é a reflexão para todos. Se tiverem alguma pergunta, ficamos à disposição. Mônica? Que nós possamos deixar que o exemplo de tanta abnegação, de vitória sobre si mesmo, possa ficar guardado em nossos corações, a fim de que tenhamos também essa disposição de servir a Jesus, a lucidez de fazermos as escolhas mais adequadas para a nossa vida. Jesus querido, nós hoje aqui estamos dispostos a te seguir, mas quantas vezes ainda fazemos as escolhas inadequadas, nos deixando levar pelo nosso orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, não nos colocando no seu lugar, não nos perguntando se fosse Jesus, o que ele faria. Então te pedimos, Jesus, que nos dê a força para que perseveremos no aprendizado das leis divinas, para que possamos aprender a realmente refletir sobre a sua mensagem, a nos enxergarmos nos seus olhos. E assim, a cada dia, irmos modificando as nossas disposições íntimas e desenvolvendo esse amor que está contido nas nossas fibras mais íntimas do nosso ser. Temos essa capacidade de amar e de fazer o melhor. E te pedimos, Jesus, que os seus mensageiros estejam conosco, nos auxiliando para tomarmos
as decisões e fazemos as escolhas mais acertadas. E hoje nós rogamos a Jesus, entregamos a Jesus o nosso coração, para que Ele possa envolver a nossa humanidade nas suas vibrações de amor, de paz. Que todos possamos vivenciar o respeito ao próximo, a fraternidade entre os povos, a ética, a solidariedade, a compreensão, o acolhimento entre as nações. Que possamos envolver todos os dirigentes de nações em nossas vibrações de fortalecimento e sustentação, a fim de que todos possam ter a lucidez de tomarem as decisões corretas, de acordo com as responsabilidades que assumiram. Que todos possam passar por cima do orgulho. E como disse no diálogo Jesus com Pôncio Pilatos, que um dia ele perceberia que as glórias do mundo são tão efêmeras e não significam nada. E quando ele percebeu que havia perdido aquilo que ele mais amava, quando estava cego, longe de tudo e de todos, ele se recordou do diálogo com Jesus, onde Jesus dizia a ele que a escolha daquele momento acarretaria tanto sofrimento, mas que Jesus conhecia o seu interior e esperaria para o dia que ele estivesse disposto a fazer a escolha adequada. Jesus, hoje nós estamos dispostos a fazer essa escolha. E que todos que estão tendo esse chamado nessa existência, com todas essas adversidades, com as dificuldades, com essas situações que exigem de cada um de nós a reflexão, a mudança de atitudes, a fé, que todos atendam o seu chamado, Senhor, para que possamos ser considerados os bem-aventurados, os mansos, os pacificadores, aqueles que trabalharão, que têm fome pela justiça. Que sejamos os discípulos de Jesus e que levemos os seus ensinamentos a todos os corações necessitados. Que levemos, no exemplo de Jesus, as nossas atitudes mais adequadas para formarmos o exército do amor. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dos espíritos benfeitores que nos assistem e que estão em cada lar nesse instante, levando essas vibrações de harmonia, de paz, de entendimento e de bem-estar, nós agradecemos e encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja.